Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast da Revolução das Bitucas. Espero que vocês tenham gostado do episódio anterior com o grande surfista Carlos Burle. E agora eu estou com meu amigo Matheus Laiola, uma grande referência aí no Brasil da causa animal. Queria agradecer, Matheus. Valeu, Bernardo. Pô, você aqui no Rio de Janeiro, a gente tem esse podcast diferente, né? Ao ar livre sempre, na natureza, sempre com uma paisagem assim deslumbrante por trás, para inspirar a gente, para também inspirar as pessoas a vir para o ar livre, vir cuidar da natureza, ter esse cuidado. E hoje com o Matheus, ele é deputado federal pelo Paraná, tem diversos projetos de lei da causa animal especialmente, mas também é membro titular da Comissão de Meio Ambiente. Então vamos falar um pouco aqui da trajetória dele, tudo que ele tem feito, para inspirar a gente também a fazer muito mais. Primeiro, Matheus, você tem uma trajetória, né, que começa passando num concurso para delegado, já com 24 anos, se eu não me engano, né? Sim. Passou por várias cidades ali do Paraná até chegar em Curitiba. Como que essa experiência moldou a pessoa que você é hoje? Primeiro eu vou falar para você, Bernardo, e para as pessoas que estão assistindo, eu senti uma inveja quando você falou que ia ser de frente para a praia. Eu participei de alguns podcasts já, mas assim, não aquela existe, coisa, aquele produto, né? Ali numa caixa ali, entendeu? Tudo. E aqui, fantástico, aqui o meu óculos tá tudo cheio de areia aqui já, né? Então, assim, agradeço o convite, conheço o Bernardo há anos, o Marcelo Queiroz há anos. Para mim é uma honra estar aqui, muito gostoso mesmo, esse bate-papo. E eu comecei na polícia, na verdade, em Minas Gerais. Passei no concurso para delegado de polícia em Minas Gerais. Aí eu fui lotado na cidade de Varginha. Não sei se é da tua época, mas eu sou da época do ET de Varginha, né? E tinha acontecido há não muito tempo ali, né? E eu falava, cara, mas tem essa história mesmo do ET aqui de Varginha, né? Aí os policiais falaram, que nada, doutor. Era um viciado em crack aqui, que ficava rodando aqui e tal. Aí aquela câmera meio... Antigamente não era alta resolução, né? Então, mas você chegava na cidade, tinha lá o ponto de ônibus em forma de nave espacial, a caixa d'água da cidade. Então eles aproveitaram isso, né? E junto com o concurso em Minas Gerais, eu prestei no Paraná. Eu sou de São Paulo, né, interior de São Paulo, muito próximo do Paraná, 30, 40 quilômetros ali na divisa. E eu acabei passando também no Paraná, fui fazer escola de polícia no Paraná e percorri por 5 anos o interior do Paraná. E aí a gente fazia clínica geral, então era de Maria da Penha, tráfico de drogas, delegacia de homicídios. Aí eu fui trabalhar em Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira com o Paraguai e Argentina. Lá eu trabalhei na delegacia do adolescente. Então adolescente em conflito com a lei, a gente investigava isso, né? E depois de algum tempo no interior, acabei indo para a capital. Comecei na delegacia de furtos e roubos, fui para a delegacia de estelionato, desvio de carga, aí eu fui para a unidade de elite da Polícia Civil, que chama COP. Então a gente investigava roubo a banco e organização criminosa, como o PCC. Depois passei por outras delegacias e aí de repente saiu uma portaria lá para eu trabalhar na delegacia do meio ambiente. Cara, um pouquinho antes disso, né? Eu estava como chefe da delegacia de furtos e roubos, 4.000 ocorrências por mês, Bernardo. 4.000 vítimas por mês, indo até a delegacia, querendo o seu bem recuperado, tudo, né? E aí era mudança de governo, muda a delegacia, dança das cadeiras, normal, a gente já está acostumado com isso, né? Aí falaram, Matheus, tem essas opções aqui de delegacia, né? Eu falei, cara, imagina 4.000 vítimas por mês, por quase 3 anos, o caos, muita ocorrência. Eu falei assim, eu vou para a delegacia do meio ambiente. Vou para a delegacia do meio ambiente que eu acho que eu vou dar uma diminuída na frequência, porque, cara, a cabeça tá 1000. Acabei indo para a delegacia do meio ambiente, primeira, segunda semana, Bernardo. Cara, um marasmo. De vez em quando tinha uma ocorrência de desmatamento, alguma coisa de animais. Eu falei, não dá. Imagina, você numa frequência altíssima de ocorrência e de repente vai para a delegacia do meio ambiente com 3 ocorrências por semana, com 10, 20 ocorrências por mês, de 4.000 para 10, 20 no mês. Eu falei, cara, não dá para ficar assim. Aí eu fui na prefeitura de Curitiba, falei, ó, vamos fazer uma parceria para a gente começar a fiscalizar, seja desmatamento, seja crime contra animais, animal silvestre, o doméstico ali, né? E aí a gente começou a fazer esse trabalho. E aí, algo que nunca tinha sido feito na delegacia do ambiente, na proporção, uma delegacia com 20, 30 anos já de existência. E aí a gente conseguiu colocar a delegacia do ambiente no seu devido lugar, que é no protagonismo e não como
tratada com marginalidade ali, à margem do que eram as outras delegacias. Então a gente deu o devido destaque para a causa animal. Além da causa animal, ali a Delegacia do Meio Ambiente também faz a questão da flora, então a gente conseguiu fazer excelentes trabalhos com relação a isso também. E depois a gente decidiu entrar na política. Por quê? Porque como delegado de polícia eu entendi que a gente não conseguia efetivamente mudar a proteção animal. Então hoje a gente consegue fazer muito mais como parlamentar do que como delegado de polícia. Mas ainda a gente tem na veia, óbvio, né? O cargo. Então eu continuo como delegado de polícia, estou suspenso só ali, né? De licença. Quando eu quiser, eu abro mão do mandato e volto a ser delegado de polícia. Eu queria entender essa transição, né? Como que isso foi para você, né? De ser delegado, todo o trabalho que você fez, né? Que te projetou muito ali naquela época. Sim. E essa transição para deputado federal. Se você já tinha um sonho antes de estar na política, ou se isso foi uma coisa natural que foi acontecendo. E como que você vê o seu trabalho hoje, né? De outros deputados também dessa causa, como que vocês estão melhorando o trabalho lá dos delegados, né, que atuam em casos como esse? Na verdade, houve um impacto muito grande quando eu saí de uma delegacia de furtos e roubos para ir para a delegacia do meio ambiente. Porque você não fazia parte da proteção animal, não sabia o que era a proteção animal. E de repente a gente vai para uma delegacia em que nós fomos fazer uma ocorrência na região metropolitana de Curitiba, sem capacitação, que o Estado não deu a capacitação devida para trabalhar na causa animal. E de repente a gente chega no local, Bernardo, numa residência, começa a sair de cima de um guarda-roupa uma cobra. Cara, não parava de sair a cobra de tão grande. Pois tem as imagens aí, se você conseguir colocar aí na edição, né? Uma piton de 6 metros. Caramba. Cara, de cima do guarda-roupa ela vivia ali, num quarto gigante, 50 quilos, uma das maiores cobras apreendidas no sul do país. E eu falei, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer agora, cara? Eu não vou entrar naquele quarto de novo, depois que eu vi, né? Então, assim, foi um choque de realidade muito grande. O tutor, na época, beijando a cabeça da cobra enorme, falando, vocês não vão levar, que eu vou me matar, tudo. E aí, a gente veio de uma delegacia de furtos e roubos, onde a gente combatia o criminoso organizado, o ladrão, o assaltante com fuzil, com arma longa, com arma curta, né? Então, a gente tem aquela visão do policial, com a gente saindo com fuzil, com colete balístico. E, de repente, a gente se torna como se fosse o guarda-belo do desenho, né? Que é algo muito informativo, muito ensinando a educação ambiental ali. Então, assim, foi um choque. E saindo de delegado para deputado, um outro choque, mas com uma vivência muito maior já, né? Como a gente se tornou um especialista na proteção animal, então a gente já foi focado no Congresso para a gente conseguir entregar um resultado suficiente para a população do Paraná e para a população do Brasil como um todo. Então, assim, o choque maior, eu confesso para você, foi saindo da Delegacia de Furtos e Roubos para a Delegacia do Meio Ambiente. Então, da Delegacia do Meio Ambiente para o Parlamento, já fui muito mais maduro e muito mais consciente, focado no que efetivamente era necessário fazer para melhorar a população como um todo. E hoje, lá em Brasília, quais você acha que são os maiores avanços legislativos que você conseguiu já implementar e está em busca de efetivar? Lá em Brasília, Bernardo, a gente tem duas missões. A primeira é a gente melhorar o que já tem. Por exemplo, nós conseguimos aprovar uma pena muito maior para a zoofilia. Então, esse projeto de lei já está no Senado Federal, já está bem avançado no Senado Federal, que é o abuso sexual do humano com relação a outra espécie. Hoje, se alguém violenta sexualmente um cão e gato, ele é conduzido para a delegacia, é preso e vai para o sistema penitenciário. Se for outra espécie, não vai, é termo circunstanciado. Então, se você pega hoje um homem abusando sexualmente de uma vaca, por exemplo, é levado para a delegacia, é ouvido e é liberado, é um termo circunstanciado, não paga R$1 de fiança, não fica 1 minuto preso. Então, com esse projeto de lei, todo mundo para a cadeia, independentemente da espécie vítima. Então, a gente conseguiu fazer isso, a gente conseguiu outras alterações, por exemplo, no caso Joca, que o Brasil inteiro tomou consciência, aquele triste caso onde o animal foi morto dentro de um avião, né? Então, a gente conseguiu esses avanços. E essa é a primeira missão, a gente melhorar o que já tem. Agora, a outra missão que também é muito pesado é a gente impedir que haja retrocesso, entendeu? Então a gente já tem o que a gente tem que melhorar o que tem e não pode piorar
o que já tem, o que não pode piorar, por exemplo. Desde o primeiro dia da Secretaria da Comissão de Meio Ambiente, a vontade de vários parlamentares, o agro é muito forte, a comissão, a composição na Câmara dos Deputados, eles têm uma influência muito grande. Vamos liberar a caça. E lá vai a gente. Eu, o Marcelo, o Fred, o Bruno Lima, o Célio, enfim, os deputados ali da causa animal, a gente brigando e a gente está conseguindo impedir que haja esse retrocesso no sentido de liberar a caça. Então a gente tem essa dupla missão. Muito importante, né, ressaltar esse trabalho em conjunto, né? Sim. Cada estado, né, consegue ter um representante, vocês atuam muito em conjunto. Isso mesmo, Hoje o meu maior parceiro que tem na Câmara dos Deputados acaba sendo o Marcelo Queiroz aqui do Rio de Janeiro. Então, e a gente mora no mesmo condomínio ali, então assim, a gente se encontra direto ali e é uma vivência diária que a gente tem que atuar em bloco. E o nosso bloco é pequenininho em quantidade de parlamentar, comparando com o agro, por exemplo, que tem centenas de representantes. Ali a gente não cabe nas duas mãos ali. Então é um pessoal pequeno em número, mas muito grande no barulho ali e tal, e muita união. Então a gente conversa sempre antes de iniciar a comissão de meio ambiente, como que a gente vai atuar aqui, pô, tem esse projeto que não é interessante, vamos elaborar para tentar retirar de pauta. Então assim, é difícil, mas eu acredito que a gente conseguiu em muito pouco tempo avançar. Uma coisa muito interessante é assim, para a população saber o quanto que é difícil você aprovar o projeto de lei na Câmara dos Deputados. É muito difícil, Bernardo. Para você ter uma ideia, no dia em que era para ser votado o caso de zoofilia, que eu acredito que ninguém que esteja assistindo a gente seja a favor. No dia ali a gente teve dificuldade e teve gente querendo retirar o projeto de pauta. Então se a gente teve dificuldade para zoofilia, para aprovar a zoofilia, você imagina, por exemplo, a tração animal, que é o animal sendo puxado por uma carroça. Entendeu? Então assim, porque você pega o Brasil, a Câmara dos Deputados, são 503 deputados e é o recorte do Brasil. Então tem de tudo ali, tem de tudo. Tem quem defende o meio ambiente como a gente e tem gente que quer acabar com o meio ambiente, quer construir prédio e quer ganhar dinheiro em cima do turismo animal, em cima da exploração animal. Então a gente tem essa dificuldade muito grande de conseguir aprovar algo, mas volto a falar, a gente é briguento e a gente vai atrás. Tudo dentro, obviamente, do processo democrático, nada é pessoal, então às vezes tem alguma discussão com algum deputado que pensa diferente, a gente tem que respeitar. E aí eu chego e falo, cara, a gente vai para cima do teu projeto. É importante dizer isso, esse teu testemunho, porque a gente está agora no ano eleitoral. Sim. Que as pessoas têm que entender isso. Sim. Né? A composição ali é um recorte do que as pessoas pensam. Sim. Então quem defende animal, quem defende meio ambiente, né, tem que estar alinhado com esses pensamentos também nesse momento para abastecer essas casas legislativas do Brasil, como é lá Curitiba e outras cidades do Paraná, aqui as cidades do Rio de Janeiro. É essencial, Bernardo, é essencial a gente ter esses representantes do meio ambiente, da sustentabilidade, da causa animal nessas casas legislativas. Por quê? Porque o parlamento, seja em Brasília, seja nas assembleias ou na Câmara dos Vereadores, representa a população, representa o povo. Então é muito importante a gente eleger parlamentar, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, comprometido com uma causa. Então assim, as pessoas falam, mas não vai fazer diferença, meu. Um parlamentar que está dentro ali, seja município, estado, união, dá para fazer uma diferença gigante. Então a gente precisa ter essa consciência. Perfeito. Você acompanhou muito de perto a recente tragédia no Rio Grande do Sul. Nós nos encontramos, né? A minha equipe lá, contigo ali. Várias ações lá. Eu queria que você relatasse um pouco assim de como foi para você acompanhar isso, não só, né, o sofrimento das pessoas, todas as perdas, mas também a questão dos animais, né, que fica sempre em segundo plano, né? A gente vai lá sempre para resolver, apagar um incêndio, mas é muito difícil. É muito difícil. A minha equipe foi antes, né? A minha equipe se encontrou com você lá, tal, resgatando. Depois eu cheguei depois porque eu tinha um compromisso em Brasília, né? Então assim, quando eu cheguei no local é algo desolador, né? Desolador, né? E assim, você vê lá Matias Velho, né? Que é o bairro ali. Fiquei lá, né? direto. Então você vê lá alagado, parte da cidade alagada, um monte de viatura policial
E aí o que eu pensei? Eu falei assim, ó, eu nunca participei de uma guerra, mas parecia um cenário de guerra. Exato. Porque... Tinha momentos no barco, eu entrando pelo bairro, né, que desligava o motor, eu olhava em volta e falava, cara, tô na guerra do Vietnã, um cenário mesmo. devastador, assim, é uma tristeza absoluta. Eu fico até arrepiado, cara. Então aí chegava alguém de barco, era os policiais escoltando o barco e muitas vezes indo atrás do barco como apoio ali, porque tinha criminoso querendo levar barco, levar jet ski, algo surreal. E aí você chega, né? Aí a gente chegava nos abrigos da Umbra, por exemplo, ali, cara, é desesperador. A vontade que tinha, gente, vou falar pra vocês, e isso eu relatei lá, era chegar, tirar todos os animais daquelas guias, daquelas correntes, porque tem que ficar na guia ali, porque senão eles iam sair, mas a vontade que tinha era de soltar tudo e falar, gente do céu, os animais não merecem viver acorrentado desse jeito. Só que a gente estava numa situação de exceção, né? Então, uma exceção da exceção da exceção que precisava ficar daquele jeito. Né? Então, assim, é desesperador. A gente, dentro das nossas limitações, nós levamos lá mais de 30 toneladas de ração, nós levamos muito suprimento, a gente conseguiu arrecadar muita coisa, então foram vários caminhões para lá. Encaminhamos uma emenda parlamentar no valor de R$500 mil para a causa animal do Estado. Então, assim, a nossa parte a gente fez. Só que o pior é agora, né, Bernardo? O pior é agora no sentido de onde levar esses animais? Onde esses animais vão? Muitos tutores acabaram abandonando porque eles não têm condição nenhuma agora, perderam tudo, né? Tem tutor que mesmo perdendo tudo, que é o animal, não tem, né? Sim. Você tem caso que você estava comentando aqui off aqui para mim, né? Que vocês pegaram. Tem duas cadelas que a gente trouxe. Olha a história, gente. Elas eram muito coladas, né, muito próximas, e eu não queria deixar a adoção separá-las. Então, e vocês pegaram da onde lá? A gente pegou num abrigo, uma a gente resgatou num telhado, a Ana resgatou uma, e a gente levou para um abrigo e ficou muito próxima de uma outra, desde o início. E aí o pessoal do abrigo falava, elas são irmãs, elas se conhecem, elas moram juntas, fisicamente? Bem parecidas. E aí a gente ficou na dúvida, pô, será que elas se conheciam antes mesmo ou se conheceram agora? Muito improvável, né? Muito improvável, mas aí com os relatos, né, do lugar que elas foram encontradas, era próximo, então a gente deixou no abrigo próximo. E aí quando a gente trouxe, na verdade a gente ia trazer, faltava um espaço no carro, falava, vamos ver um cachorro para trazer. Aí pegamos uma e a gente viu a outra desesperada, falei, não, então vou levar as duas. Trouxe para cá junto com 10 animais. Consegui adoção para todos, mas essas duas eu queria que elas fossem adotadas em conjunto, para não separar. E ninguém queria adotar em conjunto. Aí combinei com o Caio, deixa na tua casa em lar temporário. Caio é teu amigo? É o meu amigo que foi resgatar os animais lá comigo. E elas estão na casa do Caio. E a gente começou a divulgar no Sul, em todos os grupos, até que a gente encontrou a dona. A dona ligou pra gente chorando, agradecendo, desesperada. E na semana que vem a gente está levando essas duas lá para o sul de volta para... Mas elas eram conhecidas? Eram exatamente da mesma casa, da mesma tutora. Eu vou acompanhar. Vai ser lindo. Acompanhar. Esse reencontro vai ser muito emocionante. E a gente chora junto, não chora? Chora junto, né? Então, assim... eu tinha uma emoção conflitante, assim, porque nos resgates você fica feliz, né, de estar tirando o animal daquela situação de risco absoluto. Então a gente resgatava o animal, mas depois da triagem levava para o abrigo. E aí também dava uma tristeza, que o que será que esse animal vai passar agora? Qual é o futuro desse animal? Qual é o futuro? Será que ele vai encontrar um lar? Ele vai ficar preso aqui nessa guia até agora? Então, assim, é muito triste, né, tudo isso. São milhares de animais lá. Então a gente estimula muito a adoção. Sim. Né? Eu sei que você também faz muito esse tipo de trabalho, né? Todas as feiras de adoção lá no sul que você faz. E falar um pouquinho também da castração, né? Que a gente faz tantos projetos também de castração para evitar um problema maior no futuro, né? De abandono e da crise toda que existe. Sim. Só falando um pouquinho dos animais em corrente. Então, tirando a situação do Rio Grande do Sul, que é a exceção da exceção, eu como delegado de polícia, na Delegacia do Meio Ambiente do Paraná, várias vezes eu chegava no local e via lá um animal acorrentado, uma corrente curtíssima. E aí chegava para a pessoa e falava, cara, quem que merece viver desse jeito? Não, mas sempre viveu assim. Eu falei assim, mas será que é porque sempre viveu assim, tem que continuar vivendo assim? Assim, aí eu falava, tá, e se colocasse você num espaço curto? Aí a pessoa já ficava meio assim, né? Então, assim, eu defendo que nenhum animal tem que viver em corrente,
mas a gente tem que analisar, Bernardo, cada caso em concreto. Às vezes é uma situação que a pessoa sempre foi criada desse jeito e a pessoa está de boa fé, tem uma corrente comprida ali, entendeu? O animal, tirando essa privação da liberdade, o animal está bem e a pessoa nunca foi informada que aquilo está errado. E aí vem a educação, vem a nossa necessidade de chegar e falar, ó, é o seguinte, ó, tá, estou vendo que você está de boa fé, vou voltar daqui 10 dias, vou voltar daqui uma semana, vou voltar amanhã. Se a gente encontrar desse jeito, aí a tua boa fé passa a ser de má fé. Exato. Aí eu vou te dar voz de prisão. Esse bom senso é fundamental. Fundamental. É muito importante você saber a legislação, você saber o que pode e o que não pode, mas você agir com bom senso. Então eu vou voltar amanhã ou vou voltar daqui 10 dias. Se o animal continuar desse jeito, eu vou chegar aqui e vou te dar voz de prisão. Bernardo, eu fiz isso centenas de vezes lá, durante os quase 4 anos que eu fiquei na delegacia do meio ambiente. E muito raramente a gente teve que dar voz de prisão. Quando a gente teve que dar, você vê que o cara é mau caráter, a tutora é mau caráter mesmo. Mas 90% das situações, talvez 95%, a pessoa obedecia. Então, não é no ferro e fogo, cara. A população quer que a gente chegue no local, a população quer a cabeça do tutor na bandeja ali. Entendeu? Então, se a gente pegar lá uma foto ou um vídeo do animal numa corrente desse tamanho e falar, você quer que a gente prenda essa pessoa e resgate o animal ou não? 99% da minha rede social vai falar, tem que prender e tem que resgatar. Mas às vezes você chega no local, talvez o tutor precisa de tanta ajuda quanto o animal também. Sim. Então o tutor está numa miséria extrema. Uma vez a gente foi, eu sei que tem tempo aqui, mas vamos conversar um pouquinho. Uma vez a gente foi numa situação que o cachorro era de um carrinheiro, né, que pegava material reciclado ali, né? E a gente chegou com um local já, um vira-lata grande, um caramelo que a gente sabe que é difícil conseguir adoção, mas a gente foi com aquela ideia, vamos resgatar esse animal e vamos dar voz de prisão pro cara, não está numa situação boa. Quando a gente chegou no local, Bernardo, a gente não sabia o que estava pior, se era o animal, se era o ambiente ou se era o tutor. Aí eu chamei ele num canto, a protetora querendo que eu desse voz de prisão, falei, cara, doa esse animal. Eu não vou te dar voz de prisão, mas doa esse animal, não é o ideal. Esse cara começa a chorar, começa a chorar, começa a chorar. Falei, doutor, já perdi minha esposa, já perdi meus filhos. Esse aqui é o único cachorro gordinho, com o rabinho balançando ali, o rato passando. Cara, a gente tem que ajudar essa família, uma família multiespécie, né? Então a gente entrou em contato com a Secretaria de Assistência Social do município, levamos comida para ele e para o animal também. E aí vazou essa ocorrência, essa situação na rede social. Cara, eu fui massacrado dizendo, quero nem saber do ser humano, eu quero saber do animal, tem que retirar o animal. Esse extremo também não contribui, né? Entendeu? Eu falei, cara, tá bom, se fosse fazer de novo, eu não retiraria esse animal. Então assim, a hora que você colocar a cabeça no travesseiro, cara, você não pode pensar, eu vou agradar 100% dos meus seguidores, do meu leitor. Então tem coisa que na hora ali é difícil você tomar a decisão, então o bom senso é necessário. E isso daí a gente não pode deixar de ter. Então eu tinha essa necessidade de ter esse bom senso e como delegado de polícia dava voz de prisão, a pessoa ficava alguns dias encarcerado, era solto, pegava o animal, colocava em 90% das situações para as protetoras, que já estão aqui, que tira da boca para dar para o animal. Eu falei, cara, se eu continuar como delegado de polícia, eu não vou conseguir efetivamente mudar a causa animal, a realidade dos animais aqui do meu estado, do Brasil. Né? Aí foi aí que eu essa virada. Virei a chave e falei, cara, vou entrar como deputado federal, que é onde a gente efetivamente consegue fazer alguma coisa. A gente tem feito sim, e respondendo a tua pergunta com relação à castração, Bernardo, é o mais importante. Se hoje chegar e falar, diga uma política pública de bem-estar animal que você acha que é o que vai melhorar. O meu seguidor, o teu seguidor vai falar, não, é criar abrigo muitas vezes, é criar abrigo e resgatar, prender o tutor, tirar o animal da rua, colocar no abrigo. Eu discordo. Ninguém merece viver no abrigo, ninguém merece viver no abrigo, nenhum animal. Bom, então é a castração. A gente está lançando no Paraná um programa de 7 milhões em castração. O Marcelo está lançando aqui no Rio de Janeiro também esse programa, tem o RJ Pet, então eu entendo, se for para elencar uma política pública de bem-estar animal,
é a castração. Então é muito importante a castração do animal que tem tutor, do animal que não tem tutor, a castração do tutor que tem dinheiro, do tutor que não tem dinheiro, porque do animal do tutor que tem dinheiro também vai procriar esse animal e também ele vai abandonar. Então não vamos pensar que é só quem não tem condição financeira que tem que ter o animal castrado, né? Então, se for para elencar, a castração é a prioridade. Óbvio que no mundo ideal, que é o que a gente tenta fazer. Então tem questão da castração, que a gente tem que fornecer de maneira gratuita, tem questão do atendimento médico veterinário, tem que ajudar os protetores com ração, então tem uma gama de serviços que tem que ser oferecido, mas a principal com certeza é a castração. E aqui no Rio de Janeiro é exemplo para o país, porque o Marcelo idealizou o projeto o RJ Pet, né? Então no começo ele falava para mim, Marcelo, vocês castraram tudo isso? E aí ele dava risada e falou, é verdade, cara, é surreal, né? É o maior então do mundo. Então a gente tem que bater palma pro idealizador, pro Marcelo, pro governo do estado que encampou essa ideia, né? Então que sirva de referência para os outros estados também. Perfeito. Matheus, muito tem avançado na questão da causa animal em relação aos pets, né? É o que chama mais atenção sempre, as pessoas se comovem muito com esses casos. Porque a gente tem um animal em casa muitas vezes, né? Então você fica muito ligado, fazem parte da família. Mas o Brasil tem um problema gravíssimo com os animais silvestres, né? O tráfico de animais, maus tratos, animais silvestres também, a nossa perda dos ecossistemas, da biodiversidade, tudo que os animais já sofrem, né? Com a urbanização, o avanço das cidades. Rio, né? É gigante, então tem problema aqui no Rio da eletrocução de animais na rede elétrica, por exemplo. Os macaquinhos, né? Os macacos pregam. Então eu queria saber de você, o que vocês têm feito em relação aos animais silvestres? Como eu disse já, se para a gente conseguir aprovar o aumento de pena para zoofilia, que é algo que 99% da população abomina, você imagina a gente alterar a legislação para animal silvestre. É uma dificuldade gigante. Nós temos vários projetos de lei visando endurecer essas penas, porque hoje é o seguinte, se você pegar lá nas redes sociais, vocês vão ver. A gente fez centenas de ações, a gente resgatou centenas de animais silvestres. Tem um caso específico em que tinha um macaco prego sendo vendido, um filhotinho de macaco prego, vou pedir para a edição depois colocar aí, né, no porta-mala de um carro, lá na região metropolitana de Curitiba, e o cara vendendo. É impressionante. Eu cheguei lá, dei voz de prisão para ele, mas já sabendo já que essa prisão, como se fosse uma prisão entre aspas, porque você captura o cara, é levado para a delegacia, obrigatoriamente ele entra numa viatura ali e tal, é levado para a delegacia, mas eu já sabia já que essa prisão, ele seria prisão só até ele assinar um papel para ser liberado, porque é um crime, é considerado um crime de menor potencial ofensivo, então é um termo circunstanciado. Hoje, se você que está assistindo aqui o podcast, você vê uma pessoa com um macaco prego, com uma arara, com um jabuti, com um papagaio, que é o animal mais contrabandeado que existe no Brasil, porque a pessoa pega final de semana, o papagaio vai alegrar o teu almoço em família ali, cantar tudo, mas mal sabe que para esse papagaio chegar na casa da família, outros 9 morreram, né? Então a pessoa que tem animal silvestre hoje à margem da lei, ela é responsabilizada pelo tráfico de animal, porque só vai ter o tráfico se o usuário, no caso o consumidor final, ter esse animal, ter a procura, né? Então hoje, se você que tá vendo a gente, se você vê uma situação que qualquer desses animais silvestres que eu mencionei, a pessoa é abordada pela polícia, ela é levada para a delegacia, ela assina um compromisso de que se obriga a ir, de acordo com a agenda do judiciário, 6 meses, 1 ano, 5 anos, e no fórum, a pessoa é ouvida e é liberada, não é nem recolhida pro cárcere, pro sistema penitenciário. Então a gente tem vários projetos de lei visando mudar essa realidade, deixar de menor potencial ofensivo para um crime de médio ou maior potencial ofensivo, só que a resistência do Congresso Nacional é gigante, A gente tem trabalhado, só que além de tentar enrijecer isso, a gente tem trabalhado também para não tentar liberar cada vez mais. Então é uma briga para tentar melhorar e para evitar que seja piorado. É um dos focos nossos, a gente quer aprovar a majoração da pena e a gente está brigando com o Marcelo, com outros deputados ali para tentar fazer isso. Por enquanto não conseguimos avançar muito, mas é um dos focos nossos. Eu queria só citar o projeto de lei 4278, que foi uma iniciativa que o Instituto Vida Livre fez uma grande campanha com diversos artistas, Glória Pires, Xuxa, né, Maria Bethânia, uma campanha muito grande, a imprensa toda ajudando também, no sentido de aumentar a pena de maus tratos do animal silvestre. Hoje a pena para o pet, né,
para o gato e cachorro uma pena maior do que o animal silvestre. Sei que você tem também essa intenção de conseguir uma aprovação nesse sentido. Então, só torcer muito e mandar boas vibrações para que vocês possam avançar nesse tema. Sim, e a participação da sociedade civil organizada é muito importante. Então, para a gente pressionar os outros parlamentares também, então a gente faz abaixo-assinado, a gente faz um barulho gigante ali na Câmara. Precisa ser feito aqui na Assembleia do Rio, precisa ser feito na Câmara dos Vereadores também. De dar coautoria, né? Olha, o projeto é meu, mas vem ser coautor também, porque estimula o deputado a brigar junto. É isso mesmo, Bernardo. É uma briga diária ali, que a participação da sociedade civil é essencial e a gente conta com isso, porque é um pessoal engajado, né? Então a gente está bem servido disso, sabendo que, infelizmente, a gente não consegue fazer tudo o que quer, mas pelo menos a gente briga por isso. Perfeito. Matheus, a gente está aqui nessa praia maravilhosa, nesse litoral lindo, né? A Revolução das Bitucas, né? Iniciou focado muito na limpeza de praia. Eu comecei a pegar bituca na praia. Todo o mutirão que a gente fazia era o resíduo mais encontrado, é o mais tóxico. Mas a bituca é só um símbolo para o problema maior, que é o desrespeito ao meio ambiente, o desrespeito à natureza. Então, por isso que a gente faz também esse podcast, para ampliar o alcance dessa mensagem, trazendo pessoas que são referência nessa área. Você é membro titular da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados lá em Brasília. Tem diversos projetos também que você acompanha ali diariamente. Queria que você falasse um pouco dessa conexão também com o litoral lá no Paraná. Também tem um litoral muito bonito ali, né, de Matins, Guaratuba, Ilha do Mel. Você conhece bem ali, né? Conheço também aquela região. Queria que você falasse um pouco dessa sua ligação também com o litoral, com os oceanos. Sei que você relatou recentemente um projeto também para valorizar, né, os corais que a gente tem aqui na nossa costa. Então, só para você falar um pouco sobre isso e também te convidando para levar esse projeto lá para o Paraná. Boa, agradeço. Então não é exclusivo do Bernardo, a gente pode copiar. Não, inclusive, ó, trouxe aqui a camisa para te dar de presente. GG, cara. No começo eu usava MG, a gente vai ficando mais velho, mais gordinho, né? O projeto já tem diversos voluntários, tem 3.000 inscritos aqui no Rio. Que legal. Já tem um amigo levando para Niterói e quero levar para outros estados. É baseado mais ou menos na Revolução dos Bichos? Do livro ou não? Não, na verdade foi uma sugestão de amigos, voluntários que começaram a participar. Aí um voluntário também, vamos fazer uma logomarca, vamos fazer um site. Super legal, super legal. Foi expandindo, né? Sim, super legal. E assim, quando a gente fala mais do pet, né, que é o que está mais palpável para nós ali, vamos colocar aqui, né? Mas a gente trabalha ali na Comissão de Meio Ambiente com fauna, com flora, então a gente conseguiu aprovar há pouco tempo esse projeto de lei do Marcelo Queiroz. No Paraná, sempre acontecia isso, Bernardo, o turista ou ia para Santa Catarina ou ia para São Paulo. E o governador atual, o Ratinho Júnior, conseguiu fazer uma revolução com relação a revitalizar o litoral do Paraná. Então, o litoral do Paraná hoje tem recebido cada vez mais turista. Então, tem um mérito muito grande do governador do estado, que tem feito o alargamento da praia, visando também e tendo o certificado de sustentabilidade. Então, assim, a gente sabe que existe um conflito entre o meio ambiente, a preservação e algumas medidas, mas o Paraná hoje é considerado o estado mais sustentável do Brasil, então existe essa preocupação. E hoje o turista sai, ao invés de ir exclusivamente para Santa Catarina, acaba ficando no Paraná e para o estado em si é muito bom, porque gera economia, ao invés de gastar no outro estado, acaba gastando no Paraná. Então a gente tem essa preocupação, sim. A gente tem com relação a alguns projetos, com relação à caça predatória, que a gente visa também mudar essa realidade, né? Então, existe até alguns documentários no Netflix que, se você souber mesmo como que o peixe chega ali no supermercado, né, é desesperador. O Seaspiracy, que é um documentário que ficou muito conhecido. É esse daí. Eu tinha esquecido o nome, por isso que eu falei, tem um documentário no Netflix, né? É chocante, realmente. Todo mundo devia ser obrigado a assistir. É chocante, né? Coloca aqui, ó, como que chama aqui, coloca na edição, é desesperador, né? Então, assim, a gente visa. Então, não é só o cão e o gato, a gente tem essa missão aí de tentar melhorar o meio ambiente como um todo. E volto a falar, a participação do Marcelo Queiroz ali é essencial e a gente precisa de parlamentar preocupado não só na Câmara, mas também no município e na Assembleia aqui. E principalmente no município, gente. Sabe por quê? A gente mora onde? A gente mora na União ou no Estado? Não, a gente mora no município.
né? Então a população mora no município. Então a pessoa tem que dar atenção, está chegando a eleição agora, tem que dar atenção pro vereador e pro prefeito ali, porque o prefeito nada mais é do que o síndico da cidade, né? E o vereador ali que vai fiscalizar se o síndico está fazendo, está chegando no horário, tá limpando direitinho a cidade, está preservando o meio ambiente, né? Então, gente, se preocupem muito com essa eleição, se conscientize, porque na hora de fazer a campanha, chega um monte de gente abraçando o cachorro, fazendo um monte de coisa, mas tem que analisar a história de cada um. Matheus, agora eu vou fazer uma surpresa para você. Vou lá ver, tá? Você nem sabe o que é, uma surpresa. Eu trouxe de Londres, estava em Londres com a minha mulher, com o Antônio. Lembrei de você porque você é o deputado mais elegante de Brasília. Mostra aí as imagens aí, as meias. Está sendo pego sempre na Lei Maria da Moda. E aí lá em Londres a gente viu num mercado lá vendendo, aí comprei para você. Que chiqueza! Olha que legal! Obrigado. Pode ter certeza, cara, que eu vou usar. Eu acho que é o deputado mais elegante, né? Não tem outro que tenha esse estilo. Não, eu tenho lá no plenário com essas meias todas coloridas que você usa. Tem um monte de meia. Gente, esse daqui é o Scooby. É o Scooby. E ele é um cachorro. Obrigado, Bernardo. Obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Esse aqui eu vou usar mesmo, né? Então eu vou contar uma história rapidinho aqui, né? Esse cachorro é da raça... aquela do dog inglês, não? É o dog alemão. É o dog alemão, né? É o dog alemão. E a gente resgatou, eu vou pedir para vocês editarem aí, a gente resgatou uma vez um dog alemão, cara, gigante, né? Vivia numa corrente super curta e depois tem o posterior ao resgate ali, tem o animal tá surreal. Então assim, a gente tem bastante história para contar, né? Mas obrigado de coração mesmo, pode ter certeza que eu vou postar ali, vou marcar e vou perguntar para os seguidores, combina ou não combina? Cara, eu sempre perco, né? Porque fica horrível, né? Uma meia dessa vai combinar com o quê? Me diga aí. Eu já tive vai lá... combinar com que cor de terno, cara, isso aqui? Já tive lá em Brasília algumas vezes e já vi como que você corre ali de manhã, os trajes que você usa para correr. Eu acho que é para chamar a atenção para os carros não atropelarem, mas realmente céu, eu sou parecido, tá? Eu também tenho um estilo peculiar. Teve um dia que eu acordei cedo em Brasília, né? E eu moro no mesmo condomínio ali de apartamento do Marcelo, né? E, cara, é assim, ali é minha segunda casa. Então as roupas, fui pegando de Curitiba e levei pra lá, né? Aí eu falei, cara, 7 horas da manhã, 6 e pouco da manhã em Brasília. Ninguém me conhece aqui, eu vou pegar essas roupas de academia. Uma regata já não é pra usar já, né? Vermelha, uma regata azul. Não, uma regata azul. Um shorts vermelho e um tênis todo colorido. Eu falei, cara, pode falar para a avó, assim, foda-se, ninguém vai me ver aqui, ninguém me conhece aqui em Brasília. E fui correr. Mas, cara, todas as cores possíveis no traje, né? Quando eu cheguei no hall ali do local onde a gente mora, tava o Bernardo, o Léo e o Marcelo. E o Marcelo sacana começou a filmar. Eu falei, cara, não poste isso. Ele não deixou, o Matheus não deixou. Cara, não poste isso, porque tá muito feio. Não vou postar. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. Eu acho nem por brincadeira. Talvez a gente ainda tenha a foto. Não faça isso. Não faça isso. E toda vez que eu olho pro shorts vermelho, pro tênis todo colorido e a regata azul, cara, eu lembro, o Marcelo fez figurinha. Fez figurinha e mandou pra ele. Marcelo, cara, não joga essa figurinha em nenhum lugar, porque tá horrível, horrível, horrível. E eu quero ver com o que eu vou conseguir combinar. Depois você bota essa e cor manda pra gente. Mas obrigado, viu? Valeu. Adorei. Matheus, só pra terminar, a gente tem um quadro final, chama Conexão Sustentável, com algumas perguntas rápidas. Se você pudesse tomar uma decisão pela humanidade, qual seria? Vamos parar de gastar com coisa que não é tão importante e vamos priorizar a educação. Vamos priorizar a educação primária, a educação ali das crianças, porque se não educar hoje, lá na frente a gente vai ter problema. Vamos falar da revolução das bitucas. Eu saí de São Paulo, interior de São Paulo, e fui morar em Curitiba. Cara, em Curitiba, se você chegar lá, pelo menos a maioria, é o seguinte, se você pegar uma bituca e jogar no chão, o cara vai chegar e falar, tá de sacanagem. Pega uma latinha de cerveja, de refrigerante e jogar no chão, você vai ser abordado, você vai falar, você jogou ali no chão. Pelo menos é essa cultura da cidade. Eu não tinha essa cultura, porque eu não fui ensinado, a escola não me ensinou ali. Sim. E não só a escola, a gente está falando do ambiente que a gente vive também. Quando a gente fala educação, não é só a educação formal, que é o português, que é a matemática ali. Minha família me deu um ensinamento de vida gigante, então eu agradeço meus pais, meus irmãos por isso. Mas a gente nunca foi ensinado com relação ao lixo reciclado,
com relação a gente fazer a separação, tudo. Então, algo que me chocou do ponto de vista positivo em Curitiba é essa questão cultural, com relação mesmo, né? Cultural. E aí você vai ver, você vai puxar anos e anos e anos que existe a educação ambiental nas escolas ali, porque você educa hoje para não ter um problema de amanhã, né? Então, se a gente investir nisso daí, com certeza a gente vai ter menos violência, menos problema de saúde, que a pessoa vai se cuidar mais, né? Então, menos conflitos entre a humanidade, né? Então, investir em educação. Uma mudança que você gostaria de ver no meio ambiente? Uma mudança do meio ambiente, a sustentabilidade, pelo menos, né? Então, a gente fala muito em sustentabilidade, né? Para quem não sabe, vamos falar mais ou menos o que é a sustentabilidade. Imagina, você tem uma poupança ali, uma conta no banco ali, né? E você tem R$10. Então você espera ela render um pouquinho, R$10,05, você pega esses 5 centavos e retira, né? Então você manter o meio ambiente, mais ou menos isso, né? Para a população entender, você não degradar o meio ambiente, então você conseguir preservar, seria mais ou menos isso a grosso modo, né? Então a gente conseguir fazer isso para o meio ambiente já é ótimo. A gente sabe que para isso precisa ter um parlamento forte, precisa ter uma Câmara de Vereador forte, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional, visando melhorar e impedir para não piorar. Perfeito. Agora, para fechar, a última pergunta. Eu entrevistei o Carlos Burle, né, no episódio anterior, né, o surfista de ondas grandes. Queria perguntar, né, nesse sentido figurativo, qual foi a maior onda que você surfou na sua vida? Cara, a maior onda que eu surfei... Porra, é difícil isso daí, né? Eu acredito que seja a mudança, isso do ponto de vista profissional ali, que é o que a população gosta de ver, a mudança minha para a Delegacia do Meio Ambiente. Então foi onde virou a chave ali, que eu não conhecia a proteção animal, foi onde eu, profissionalmente, como ser humano também, acabou mudando a chave ali para a gente efetivamente lutar. A gente sabe que a gente é maioria, né, Bernardo? A gente é a minoria, a gente sabe disso, infelizmente, mas a gente tem brigado ali, sendo minoria, a gente faz barulho, a gente faz acontecer com relação a mudar a consciência da população, e eu acho que foi um presente de Deus terem me colocado naquela delegacia. Eu acredito que, do ponto de vista pessoal, eu evolui muito, e profissional eu consigo ajudar muito mais. Tem uma história engraçada, né, assim, que também eu compartilho com você, porque isso mudou a minha vida também. Quando o Marcelo estava negociando a entrada do partido na prefeitura, né, em 2019, a prefeitura, na época, ofereceu algumas alternativas. Ele poderia ser secretário de transporte, de trabalho e renda. Tinha algumas secretarias assim para trazer o PP para dentro do governo na época. E aí eu, com essa paixão pela natureza, pelo meio ambiente, falei, pô, Marcelo, vamos pedir o meio ambiente, tem que ser o meio ambiente. Aí, pô, mas eles nem estão oferecendo meio ambiente. Não, mas tem que ser. Quando a gente foi ver na estrutura, não tinha mais Secretaria de Meio Ambiente. Olha isso. A Secretaria de Meio Ambiente tinha sido extinta no Rio de Janeiro, ela foi incorporada pela Secretaria de Conservação. Aí ele falava, olha, mas não tem mais secretaria. Não, então vamos mandar recriar. Fala que a gente entra se recriar. Aí ele adorou a ideia, falou, não, é isso que a gente precisa. Como é que não tem? A gente nem sabia que tinha sido extinta, né? E aí foi a condição. Ele falou, ó, só vou aceitar esse acordo inteiro que estão fazendo, da minha parte eu só aceito se a Secretaria de Meio Ambiente for recriada. E aí ele recriou em 2019, ficou um período, e quando ele foi se tornar secretário de Estado, caiu para mim ser o secretário de Meio Ambiente. Nossa. Eu não tinha essa expectativa, não achava que isso ia acontecer, mas também foi algo que mudou minha vida, assim como você relata muito nessa questão da área ambiental lá, da secretaria que você pegou e tudo que você viu acontecer, essa vivência, né, na Secretaria de Meio Ambiente, numa cidade com tantos desafios, foi algo que mudou minha vida, e agora, sem ser secretário, eu me sinto nessa missão de seguir impactando positivamente, né, usando meu tempo, né, meu conhecimento, minhas conexões nessa causa, na causa ambiental, mas também na causa animal. Então eu queria te agradecer muito a presença aqui com a gente nesse paraíso, agradecer teu tempo, e vou seguir torcendo muito para que você tenha cada vez mais sucesso. Obrigado, Bernardo. E eu torço para que esse sucesso, você tenha esse sucesso, você faça cada vez mais. O trabalho seu é um trabalho fantástico, eu acompanho já há muito tempo. E o Marcelo te tem como referência ali, então assim, o Marcelo considera o meu irmão ali. Você
meu primo, então um pouquinho mais distante ali, né? E pode ter certeza que tiver que demanda, o que tiver à nossa disposição, a gente coloca todo o gabinete à disposição. E eu torço para que você consiga fazer o que a gente faz na Câmara aqui no Rio de Janeiro. É necessário fazer isso. A cidade do Rio de Janeiro precisa de pessoas engajadas como você. E você estando aqui, com certeza a população vai estar bem servida e o meio ambiente também. Obrigado. Deus, obrigadão. Valeu, tamo junto. Valeu.